Debaixo dos nossos pés existem milhares de anos de civilização, e a cada vez que a gente cava, parece que surgem mais perguntas do que respostas. São evidências de tecnologias esquecidas, de conhecimentos que até hoje desafiam a nossa compreensão. Então, se preparem para uma viagem ao coração desses enigmas. Sabe, essa é a pergunta que tira o sono de muito arqueólogo e historiador por aí. É uma pergunta que aparece quando a gente dá de cara com artefatos, com construções que simplesmente não deveriam existir. Pelo menos não no tempo e no lugar em que foram achados. Eles desafiam a lógica, a história e, por que não, a própria ciência. E essa frase ela resume perfeitamente a nossa jornada de hoje. A gente vai olhar bem para essas peças que não se encaixam, para esses enigmas que não têm nenhuma explicação fácil e que sugerem que capítulos inteiros da nossa história não foram só esquecidos, mas talvez apagados. Vamos começar com monumentos numa escala tão colossal que parecem impossíveis. São obras que fazem a gente perguntar não só como eles fizeram isso, mas quem estava por trás de tudo. Pensem num tempo em que a humanidade ainda nem sonhava em plantar seu próprio alimento. Foi nessa época, lá na atual Turquia, que Göbekli Tepe foi erguido. Pilares gigantescos com entalhes de animais super complexos, tudo feito por caçadores-coletores. Isso vira de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia. Sugere que foi a fé, e não a agricultura, que talvez tenha sido o verdadeiro berço da civilização. No meio do Oceano Pacífico, centenas de gigantes de pedra, os Moais, ficam lá observando a paisagem em silêncio. Uma civilização completamente isolada, os Rapa Nui, conseguiu esculpir, transportar e levantar essas figuras monumentais. A logística para fazer isso, que aliás pode ter levado ao colapso do próprio ecossistema deles, ainda é algo que intriga demais os pesquisadores. Lá na antiga pedreira de Assuã, existe um sonho abandonado dos faraós. Um obelisco que, se tivessem terminado, seria o maior já visto. Uma rachadura na rocha acabou com o projeto, mas o mistério continua. Como eles planejavam mover e levantar uma única pedra com um peso de, sei lá, quase 300 elefantes? A escala da ambição deles era algo quase inimaginável. A paisagem da Coreia é toda salpicada por milhares dessas estruturas de pedra. São túmulos da Idade do Bronze. Mas como é que sociedades daquela época, só com ferramentas simples, conseguiram coordenar o esforço para tirar, transportar e colocar no lugar pedras tão pesadas com tanta precisão? É um testemunho silencioso de como esses povos antigos eram organizados. Essa é a pergunta que fica ecoando em cada um desses lugares. Seja um templo mais antigo que a própria agricultura ou um obelisco pesado como uma montanha. O passado nos deixou provas de uma capacidade que a gente, ainda hoje, luta para entender. Agora vamos sair da força bruta para entrar num outro tipo de mistério, o do conhecimento. Artefatos que sugerem um nível de sabedoria e tecnologia que parece completamente fora de seu tempo. Em 1513, o almirante turco Piri Reis desenhou este mapa. A questão aqui não é só como ele sabia da existência das Américas com tanta precisão. A pergunta de verdade é, de onde ele tirou essa informação? O mapa mostra a costa da Antártida, sem gelo, algo impossível em 1513. Parece a prova de um conhecimento de mapas muito mais antigo, como se fosse uma biblioteca de sabedoria que a história esqueceu. Nas paredes do templo de Hathor, em Dendera, tem um relevo bem intrigante. Ele mostra pessoas segurando objetos que se parecem muito com lâmpadas modernas, sabe? Com filamentos, cabos. A explicação oficial diz que é tudo simbólico, claro, mas a semelhança é tão grande que muita gente se pergunta se os antigos egípcios não dominavam alguma forma de eletricidade. Encontradas na América Central, essas caveiras de cristal de quartzo são um verdadeiro milagre da engenharia. Elas foram esculpidas contra o eixo natural do cristal, o que, em teoria, deveria ter feito elas se despedaçarem. A ciência de hoje tem dificuldade para replicar essa perfeição sem deixar marcas, o que levanta a questão: que tipo de tecnologia eles usaram para criar isso? Mapas de continentes perdidos, pistas de luz elétrica, esculturas impossíveis. Esses artefatos não são só curiosidades, eles nos forçam a questionar. Será que civilizações antigas atingiram picos de conhecimento que, de alguma forma, foram varridos da história? E, finalmente, a gente chega nos mistérios mais profundos. Aqueles artefatos cujo propósito e significado escapam completamente da nossa compreensão. São como mensagens na garrafa, enviadas de um passado distante, numa língua que a gente já esqueceu.
No deserto do Peru, figuras gigantescas se estendem por quilômetros. A teoria diz que eram para rituais, mas a execução disso é o verdadeiro enigma. Desenhos de precisão matemática, tão grandes que só dá para ver direito do céu. E isso levanta uma pergunta que não quer calar. Se os criadores não podiam ver o resultado do chão, para quem eles estavam desenhando? Este talvez seja o livro mais misterioso do mundo. Ninguém sabe quem escreveu, em que língua ou o que ele diz. Ele está cheio de desenhos de plantas que não existem na Terra e de diagramas cósmicos muito bizarros. O manuscrito Voynich é tipo o santo graal da criptografia. Seria uma brincadeira muito bem feita ou a sabedoria de um mundo perdido? Ninguém faz ideia. Espalhadas pela Costa Rica, centenas de esferas de pedra mostram uma perfeição geométrica que deixa qualquer um de queixo caído. Elas simplesmente estão lá. A selva cresceu em volta, guardando o segredo de como foram criadas e de um propósito que se perdeu totalmente no tempo. Linhas para os céus, livros que ninguém consegue ler, esferas com um propósito desconhecido. Talvez não sejam só objetos, talvez sejam tentativas de comunicação, ecos de vozes antigas que a gente ainda não aprendeu a ouvir. Lembrem-se deles: o Templo de Göbekli Tepe, as enigmáticas linhas de Nazca, os gigantes Moais, o indecifrável manuscrito Voynich, o impossível mapa de Piri-Reis, as perfeitas esferas de pedra, a misteriosa luz de Dendera, os pesados dólmens da Coreia, o colossal obelisco inacabado e as perfeitas caveiras de cristal. Cada um deles é uma porta para o desconhecido. O passado não está morto. De jeito nenhum. Ele vive nessas anomalias, nesses sussurros de pedra e de papiro. Ele nos lembra que a nossa história pode ser muito mais rica, mais estranha e mais complexa do que os livros de história nos contam. A resposta talvez dependa do que mais desafia a nossa visão de mundo. Seja a força, o conhecimento ou a comunicação, o passado nos deixou um legado de perguntas. A questão que fica no ar não é só se um dia vamos encontrar as respostas, mas se estamos preparados para o que elas podem revelar sobre nós mesmos. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta. E deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.